Olá amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV. Estamos neste ambiente muito agradável que é a Biblioteca de Obras Raras na FEB em Brasília, para conversar hoje com José Luiz Dias, que é coordenador da área de estudo na parte da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, na FEB, e também apresentador do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Que maravilha. José Luiz, seja muito bem-vindo aqui no programa Livros que Iluminam. Obrigado, Geraldo. Eu agradeço também ao convite. Você poderia comentar um pouco, José Luiz, em torno desse trabalho do estudo do Evangelho que é realizado na Federação Espírita Brasileira? Sim. Olha, Geraldo, o movimento espírita descobriu que na verdade, não existia o trabalho de estudo das obras nas casas espíritas, não era comum isso. Então, o campo experimental, através da equipe, propôs então que a FEB colocasse então à disposição do movimento espírita o estudo da obra básica. Hoje a FEB tem o estudo dos 5 livros, desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, também o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, a gente percebe que o livro espírita, o mais conhecido é o Evangelho. As pessoas têm pouco conhecimento do próprio Livro dos Espíritos, que é a nossa base fundamental, principalmente dos livros Céu e Inferno, que esse ano completa aí seus 150 anos, né? Nós temos pouco conhecimento dessa obra ainda, e também a Gênesis, que é um livro também pouco conhecido. Então já está havendo já um movimento no Brasil todo, né, de implantação de estudo dessas obras, para tornar conhecida e realmente, né, que é a nossa base para os nossos estudos. Várias casas espíritas, sejam nas capitais ou nos interiores aí, né, nos diversos estados, né, de certa maneira faz também os seus estudos, né, tem a sua forma de estudar. No caso desse que é agora, né, uma recomendação do próprio Conselho Federativo Nacional, da própria FEB, há um programa específico ou também você tem uma metodologia mais livre de estudo? Como é que é isso? Nós estamos estudando ainda a chegar num ponto que venha contemplar, né, o movimento espírita de modo geral. Mas a gente percebe também que quando você via o curso, principalmente do Evangelho nas casas espíritas, era mais no modo de acolhimento. Então agora há uma proposta para ser feito um estudo mais minucioso. Certo, para conhecer a obra mesmo. Então, eu acho que cabe você ter as duas opções. Aquela opção do acolhimento, as pessoas estão chegando agora, conhecendo agora a doutrina espírita, e aquelas pessoas que já compulsou sim algumas partes do Evangelho, têm a condição de aprofundar um pouco mais. Tem inclusive um método, né, de Honório Onofre Abreu, que é de você pesquisar a fundo, pesquisar inclusive nas outras, em Bíblias, no Velho e no Novo Testamento, e também principalmente na obra de Emmanuel. Sim. Nós temos hoje um manancial aí, né? Emmanuel foi o maior divulgador do Espiritismo, então ele nos ajuda bastante na elucidação do estudo do Evangelho e das outras bases. Já conversamos aqui no programa Livros que Iluminam, com o Saulo Silva, que é coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel. Exatamente. Realmente é uma riqueza. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é extraordinária. Extraordinária. Essa obra, Geraldo, se você ficar só na introdução dela, você tem muito tempo de estudo. Muito material para reflexão. E é muito comum a gente perceber nas pessoas que gostam de fazer leitura, gostam de ler, eles começam lendo por onde? Capítulo 1. Geralmente as pessoas não lêem a introdução, não lêem o prefácio, né? E o prefácio dessa obra, eu acho uma poesia. Riquíssimo, né? Do Espírito de Verdade, né? Muito rico. Então, a gente lendo a introdução, você vai entender o que Kardec pretende com essa obra, né? Qual que é o objetivo dessa obra, os fatos históricos, quando ele vai explicar o que é publicano, o que é saduceu, para a gente poder entender quando estiver lendo lá os capítulos mais na frente. No contexto da época, o que significava e como é que a gente pode trazer para hoje. Justamente. E principalmente também ele vai falar sobre o controle universal dos ensinos dos espíritos. O que vai dar uma veracidade para a obra, né? E ele não confiou nos espíritos assim, ele foi fazendo suas pesquisas. Até a metodologia de organização, de compilação da obra, que Kardec recebe milhares de mensagens, mas ele, desses mais de 1000 mensagens, ele seleciona 10% basicamente para compor as instruções dos espíritos. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que ele pegou todo esse material,
coordenou, organizou, compilou, ele fala assim, depois eu ainda retoquei no silêncio da meditação. Eu acho bonita essa frase, né? Porque ele pegou todo aquele trabalho ali, organizou direitinho, pegou, concatenou algumas mensagens, né? E no silêncio da meditação ele fez aquele retoque todo especial, que só ele mesmo, né? Com esse espírito tão elevado que é Kardec, poderia fazer. O missionário, né? Vê que o trabalho ele envolve uma pesquisa intelectual, um esforço, mas ele tem também, evidentemente, esse recolhimento para receber uma inspiração, não é, Zé? E a obrigação é nossa de encarnado. Na Gênesis fala o seguinte, que o que caracteriza a doutrina espírita é o ser divino a sua origem, né? Iniciativa dos espíritos, mas a sua elaboração na Terra é fruto do trabalho do homem. Do ser humano, né? É o caráter da revelação espírita, né? No seu primeiro capítulo lá na Gênesis, mas evidentemente nós somos intermediários, né? Com certeza. Ô Zé, e daí a importância do estudo? Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, olha, eu gostei muito da sua abordagem porque você não se limitou ao espiritismo. Não sei se você já ouviu isso, às vezes me causa estranheza. Como assim? Você está fazendo uma palestra espírita e você, né, olha, gostei demais porque você não se limitou ao espiritismo. Ou às vezes dizem, você não se limitou a Kardec, como se Kardec e o espiritismo fossem limitados. Como é que é isso, Zé? A gente sabe que a gente fala às vezes para pessoas leigas, pessoas que não têm o conhecimento da doutrina. É lógico que quando você fala para um grupo que já tem o conhecimento, tem a base, ele vai querer que você fale dentro da doutrina. Né? Mas para as pessoas leigas, às vezes, é o momento de você estar trazendo aquela pessoa para a doutrina. Então você tem que procurar falar no vocabulário mais amplo. Acessível. Né? Acessível, fácil, para que as pessoas possam ouvir a sua mensagem, a sua palestra, o seu trabalho, como for, um programa de televisão, um programa de internet, e a pessoa sente interesse. Né? E a pessoa vai procurar, e quando ela for procurar, aí sim ela vai ter aquilo que está dentro da doutrina. Quer dizer, você divulga ali os conceitos, os princípios e acaba chamando, convidando a pessoa para conhecer mais profundamente. Justamente, mas nunca abandonar, né, a pureza que é a doutrina espírita. Porque há muita riqueza para se conhecer, né, Zé? Muita. Eu tenho certeza que aqui você vai apresentar algumas coisas que a gente ainda não conhece direito, porque a gente acha que conhece, mas não conhece. E Kardec, na sua obra da codificação, nas obras também, né, que vieram dar todo esse subsídio, tem muito ensinamento rico que a gente precisa se debruçar ali para conhecer. Né? Eu acho, Geraldo, que a gente numa única encarnação não dá para você ver praticamente nada, né? Por isso nós temos várias encarnações, onde nós vamos, cada uma delas, aprendendo um pouquinho. E vamos agregando, né, os nossos conhecimentos, esses novos conhecimentos, até alcançarmos um dia, né, quem sabe, chegarmos lá onde nós planejamos chegar, que o próprio Kardec disse que um dia todos nós seremos espíritos, né, puros, né? Espíritos não puros como no entendimento de Deus, mas uma pureza relativa. É a nossa perfeição, né, que a gente possa chegar. Outro dia eu aprendi o Saulo destacando, né, o Saulo Silva, numa palestra, e eu guardei aquilo, que isso tá, depois a gente foi buscar, está em Emmanuel, que ele diz que a pureza, a perfeição a que a gente pode chegar, porque relativa, é quando a gente faz o máximo ao nosso alcance. Exatamente. Então, toda vez que a gente está fazendo o máximo ao nosso alcance, nós estamos sendo perfeitos, dentro das nossas condições. Naquilo né? nós somos capazes, né? Das nossas possibilidades. Nossas possibilidades. Zé, e o programa? Você apresenta esse programa também que trata, não é, do estudo do Evangelho. Como é que é isso? Esse programa ele procura abordar de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então, nós temos, o Saulo, por exemplo, é uma das pessoas que participa. Então, é um grupo de 5 pessoas, né, onde eu sou mediador, e a gente fica, então, comentando as questões do Evangelho baseado nas obras, né? Nada de falácia, nada de eu acho, nada daqui, né? É tudo baseado nos estudos, nas pesquisas. E as pessoas são realmente maravilhosas. O trabalho, a gente até brinca, né? Não, mas já acabou o bloco, é tão rápido, né? Porque o assunto realmente empolga bastante. Suscita, né? Então a ideia é essa, a ideia é a gente fazer com que as pessoas se interessem pelo Evangelho e procure estudar ele de uma maneira um pouco mais profunda. Isso. O nome do programa é? Estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Certo. E vai ao ar aqui na própria FEB TV, vocês podem acompanhar, não é isso? Gravamos 12 programas que está indo já no ar aí nos próximos dias aí. Certo. Programa semanal também, né? Vai ao ar semanalmente. Isso, exatamente. Zé, e o que você tem descoberto, assim, de novidade em termos dos estudos do Evangelho de Jesus? Cada dia tem uma novidade. Quando você começa a aprofundar, você vai ler, você vai ver como foi
a tarefa daqueles tarefeiros que vieram bem antes da gente, né? Você vê que hoje você quer escrever alguma coisa, você vai para o computador, digita, você quer mandar uma carta, você pega o seu celular, já manda ali um WhatsApp. Né? Muito prático, Muito né? prático. Na época dessas pessoas, antes de Moisés, nem existia ainda, as pessoas não sabiam ler e escrever. Não existia local para escrever, você escrevia numa pedra, eles tinham que talhar uma pedra. Então, olha só a dificuldade. Os próprios 10 mandamentos foram recebidos mediunicamente num fenômeno mediúnico extraordinário, que seria o quê? Uma piropneumatografia, que é uma escrita direta através do fogo, né? Você cunhando em pedra. Então, naquela época, Geraldo, o ensino ele era oral. As pessoas, os doutores da lei, as pessoas os iniciados daquela época, eles ensinavam os mais antigos, ensinavam os mais jovens, contando histórias, parábolas, né? Hoje, no tempo de Kardec, foi uma evolução muito grande, porque já tinha os meios de comunicação muito avançados, que era o telégrafo né? E o correio. Sim. Então, depois, o sistema, na época de Kardec, de pessoa viajada, de transporte, o mais rápido que tinha era o trem. Era a malha ferroviária que existia na França, né? Então, veja só a dificuldade. Hoje você quer pegar um tema, você vai no Google, você digita uma palavra-chave lá, você acha o tema. Kardec, ele teve que pesquisar nos documentos, assim, e outra coisa, naquela época nem era permitido você usar esses documentos. Pois é, tinha essa questão do acesso, né? Nós estamos conversando com o Zé Luiz, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na FEB TV com o programa Livros que Iluminam. Permaneça conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com José Luiz Dias, que faz a coordenação do trabalho de estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo e também apresenta o programa, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? A Luz do Espiritismo, não é? Então, o estudo do Evangelho, a Luz do Espiritismo, né, Zé? Programa aqui também da FEB TV. E você falava da importância das descobertas, da novidade. Eu achei curioso o que você falou, porque me toca muito, Zé. A gente vê assim um assunto, mas aquele assunto já é batido, né? Aí você vai falar de novo sobre aquele tema, sobre aquela parábola, sobre a caridade, enfim, né? Sobre o amor. Isso não é uma coisa já tão batida que a gente já sabe, às vezes até memorizado, mas você fala numa novidade, todo dia tem uma novidade. O que é de fato essa novidade? Eu fiz uma palestra há pouco tempo em Araguari, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde eu nasci, e tinha uma pessoa que estava na plateia, 95 anos de idade, trabalhador do movimento espírita, e eu falei o seguinte lá, que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida única. Eu usei esse termo e foi o andamento da palestra. Quando terminou, essa pessoa chegou para mim e disse: Luiz, cada dia a gente aprende alguma coisa, né? Eu não tinha pensado nisso. Você vê, então a gente, às vezes você leva uma coisa tão simples, e uma pessoa que trabalhou tanto, fez tantas palestras, chega para você e fala uma coisa dessa, tão gratificante. Exato. Né? Então a gente está sempre procurando... Só para esclarecer para o amigo ouvinte, a vida única é a vida do espírito. Então nós somos espíritos imortais, só temos uma vida que é a vida espiritual, mas temos diversas existências físicas, materiais, várias reencarnações, não é assim, Zé? Justamente. Então é essa descoberta que a gente vai tendo paulatinamente. À medida que nós temos a compreensão, Deus vai permitindo que nós vamos tendo esse entendimento. O Evangelho toca mais ao sentimento, ao coração, ou mais ao cérebro, à razão? Olha, eu acho o Evangelho gerado uma obra completa. Né? Ele trata essencialmente da moral. Onde é que está a moral aí nesses dois itens que você falou? Né? Então a moral ela está tanto na razão como no sentimento.
Então tem pessoas que leem o Evangelho e tanto a Bíblia quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lê buscando, talvez ele não tem nenhum objetivo para ler ainda. E o próprio Kardec fala isso, né? Nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu pegar o meu aqui, que tem umas colinhas aqui. Fique à vontade. O estudo é importante para isso, a gente vai vendo o livro, vai mostrando, porque nesse programa o nosso intuito é exatamente despertar o interesse para a leitura, para a reflexão, para o estudo das obras. Pois é, aqui tem um trecho do Evangelho. Primeiro ele vai falar para a gente qual que é o objetivo dessa obra. Então ele fala o seguinte, que as matérias contidas no Evangelho são 5, que Kardec detectou, né? 5 matérias. A primeira é os atos comuns da vida do Cristo. A segunda, os milagres. A terceira, as predições. O 4, as palavras que serviram para introduzir os dogmas da igreja. E o 5º, o ensino moral. Então ele fala que esses 4 itens acima geram controvérsia, não traz nada, não traz para você nenhuma grandeza assim. São polêmicos São até polêmicos hoje. Até hoje, muitos não concordam com isso. Já a parte moral, não. Essa ele considerou que ela, durante todo o tempo, foi constantemente inatacável. Então, tanto as pessoas que se dizem cristãos, quanto os que não são cristãos, todos eles admiram a moral evangélica do Cristo, né? Mahatma Gandhi, que é hinduísta, ele fala, né, que se queimasse todas a literatura religiosa, mas se conseguisse manter o Sermão do Monte, seria já o suficiente, nada teria perdido. Né? E ele não é cristão. Que né? grandeza, né? Grandeza. De alma. É maravilhosa. Então, essa parte Kardec, então, resolveu estudar. O ensino moral. O ensino moral do Cristo. Então, o Kardec descobriu que a leitura sacra, a leitura da Bíblia, a leitura dos autores sacros, no modo geral, são muito difíceis de entendimento. Né? Ele fala aqui, né, vou ler um trechinho aqui do Evangelho, ele fala o seguinte, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhe faculte e lhes aprenda o verdadeiro sentido. Ele fala, essa chave está completa no Espiritismo. É por isso que a gente diz que o Espiritismo é a revivescência do Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva. Eles falam que, então, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Esse termo. Então, nós estamos agora tentando descobrir o que o Cristo quis dizer quando ele aqui esteve. Né? E Kardec é um verdadeiro pedagogo, né, Zé? Pedagogo. Kardec foi discípulo, né, Pestalozzi, e estudou e foi também não só aluno, mas também foi um mestre, juntamente com Pestalozzi, e ele foi por 30 anos um educador. Então ele usou todo esse recurso didático que ele tinha para aplicar justamente na elaboração do Evangelho, que tem um formato fantástico. Como é que é? Porque o Evangelho ele teve, né, uma outra edição, a gente pode pegar aqui, Zé, só para você mostrar para nós, porque o Evangelho não surgiu como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve até um título anterior, não é isso? A primeira edição, que saiu em 1864, então comemoramos ano passado 150 anos, né? Teve várias efemérides aí no país todo em homenagem a essa obra. Sim. Essa primeira edição ela saiu com outro nome, né? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que a FEB editou em homenagem aos 150 anos, é uma obra bilíngue, tradução do Evandro Noleto Bezerra, onde é uma coisa para a gente guardar de recordação, porque realmente isso aqui foi o primeiro livro, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma edição histórica muito rica, não é, muito Zé? rica. Então ela tem a primeira parte que é já traduzida e a segunda parte em francês. O original francês. Então é uma obra realmente que merece estar à disposição, né, Geraldo? Isso, está à disposição de todos os interessados nas nossas livrarias, lojas virtuais, né? Tem também essa edição também comemorativa do Livro dos Espíritos também, né? Da primeira edição. Bilíngue também, primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi também traduzido por Evandro e está também à disposição. Bom, aí em seguida, nós vamos ver aqui na Revista Espírita, que é outro material também riquíssimo. Aqui tem muitas informações valiosas aqui. Só para a gente recordar, né, Zé? A Revista Espírita, ela surge na seu primeiro volume, porque são vários volumes, números, ela surge em 1858. Um ano depois de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, ele já
faz a publicação do primeiro número da Revista Espírita, que é mensal, não é? Justamente. E aí foi até a desencarnação dele. Ele escreveu 136 revistas, 136 números. E aí é interessante porque hoje nós temos a internet, que é um meio de comunicação fantástico, né? Na época dele não tinha. Então a revista foi um recurso que ele utilizou para realizar os seus fóruns, os debates, né? As pessoas publicavam os seus artigos ali e tudo isso, né? E aqui está publicado aqui, Geraldo, também, a maioria das instruções dos Espíritos que tem no Evangelho. Antes na revista, depois... Antes na revista. Então, por exemplo, Lacordaire tem algumas mensagens que é de 1861, que está aqui na revista. E o Evangelho é de 64. Então, essa revista aqui, eu só ler um trechinho aqui, que ela era também uma revista que divulgava os eventos espíritas, do movimento espírita, né? Eu achei muito interessante, ó. Notas bibliográficas, que é na revista de 1865, no mês de novembro. Era mensal, né? Então tá aqui. No prelo, para aparecer em alguns dias. Né? Você vê até uma coisa assim mais... Né? Emocionante, o pessoal ficar guardando. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, terceira edição, revista corrigida e modificada. Então veja, a terceira edição é muito importante para os nossos dias, por quê? Porque é dela que nós temos hoje todas as traduções, né? É considerada a edição definitiva, né, Zé? Então o primeiro, o Kardec fez assim com o Livro dos Espíritos, que ele lançou inicialmente um livro apenas a metade, né? Que seria... Eram 501 perguntas, tinham 3 partes, isso mesmo. Depois ele lançou também o Livro dos Médios também, ele lançou antes um manual, né, para os médios, depois que lança também o Livro dos Médios. Lança em 1868, em 58 a gente só está rememorando aqui para os amigos, né, a gente recordando. As instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que é de 58, o manual. Depois, em 61, ele lança, de fato, o guia, que é o Livro dos Médios. Que é o maior compêndio, né, em relação à vida da gente no mundo espiritual. E aí, então, esse livro aqui é muito importante, essa obra, né, como nós já falamos, porque é o que nós temos hoje na prática. Então, esse livro, então, a primeira edição da Imitação do Evangelho, ele traz 25 capítulos. Né? Então, ele quase chegou, né? Quase não terminou. E depois, nessa edição aqui, sai, então, os 28 capítulos com todas as suas modificações. Tem umas curiosidades, que o pesquisador Jorge Brito, que trabalha aqui conosco na FEB, nessa área de pesquisa histórica, chegou aos resultados e tal, nos levantamentos. A segunda edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu um ano depois, então é 64, a primeira edição, com imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda edição, que sai em 65, a única diferença é o título. Ele já coloca Evangelho segundo o Espiritismo, mas a terceira, conforme você está falando, que é a que teve toda essa reestruturação. Que Kardec mudou o título a pedido de alguns amigos, né? Inclusive o seu Didier, que era um dos seus editores. E aí, nós vamos então, aqui, continuando aqui na questão, um fato interessante que a gente às vezes não pode não perceber dessa obra para a outra, é que os itens eram numerados de 1 a 420. Né? Já nessa obra nova, ele começa em cada capítulo e termina a numeração. Esse é um. Outra questão também que nós temos muito importante de modificação nesse Evangelho é a questão do capítulo das preces. O capítulo das preces, que era o capítulo 24, e depois tinha um capítulo que era das máximas espíritas, né? Esse capítulo ele eliminou. O capítulo das preces passa a ser agora o 28, que é o maior capítulo do Evangelho. Né? E aí ele comenta agora a oração dominical, que no primeiro não tinha comentário. Era só a prece, e agora ele comenta cada versículo. É muito rico. Né? Então, essas são as pequenas diferenças, né, do Evangelho. É muito rico. Você vê que uma obra ela vem como orientação espiritual, Kardec faz uma compilação, ele é considerado autor de fato, porque aqui entre nós ele intermedia tudo isso. Evidentemente tem suas palavras também, há comentários riquíssimos e tem a organização que ele faz diante do seu conhecimento, né, como pedagogo e tudo mais, é impressionante. O 28º capítulo, né, Zé, é o maior de todos, são 84 itens, e o segundo maior é o 5º, que é Bem-aventurados aflitos, com 31 itens. Né? Eu já vi muitas pessoas dizendo que o maior capítulo é o capítulo Bem-aventurados aflitos, né? Mas as pessoas não dão o valor devido para o último, né? Se não fosse tão importante, o Cristo não fazia tantas orações como ele fazia. Sem dúvida. Se não fosse tão importante, Kardec não tinha dedicado 2 capítulos, que é o 27 e o 28,
justamente para tratar desse assunto da prece. Porque a prece é a nossa ligação com o Pai maior. Isso que é importante, a gente estar orando várias vezes ao dia, a gente faz a comparação do alimento material, né, que a gente se alimenta várias vezes ao dia, também com o alimento espiritual. A hora que a gente for se alimentar materialmente, se recorde, faz também uma prece, é muito importante. Zé, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho no programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Continue conosco. Você já conhece a livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o José Luiz Dias, que faz a coordenação na Federação Espírita Brasileira do estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, uma reunião semanal com grupos que fazem a leitura, o estudo e o conhecimento mais aprofundado nessa obra. E também o Zé Luiz apresenta o programa O Evangelho à Luz do Espiritismo. O estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. O estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV, né? O curso são em 2 dias, na quarta-feira e no domingo. Uma das obras básicas tem 2 dias é do Evangelho. Ah, tá certo. Então, aqui na FEB, na sede mesmo, é quarta-feira e aos domingos o estudo do Evangelho. A demanda é tão grande, né, Zé? É grande. É a turma que tem mais pessoas participando, né? Em torno de 40, 50 pessoas em cada turma. Uhum. Então a gente vê que o Evangelho realmente mais procurado. Uhum. Desperta o interesse. Tanto é que é a obra mais lida, né? A obra espírita mais lida, mais divulgada. Zé, você colocava aqui na leitura da introdução um trecho em que falava sobre a clareza que o Espiritismo traz em torno dos ensinos evangélicos. A questão das parábolas. As parábolas surgem com os comentários, com a contação de história que Jesus faz. É para esclarecer ou é para ocultar o ensino? Boa pergunta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a parábola não é uma exclusividade de Jesus, né? No tempo de Jesus, antes dele até mesmo, para explicar a própria Torá, aqueles doutores da lei utilizavam de parábolas para poder explicar. Então, parábola é um termo que vem do grego, parabolê, quer dizer o quê? Comparação. Então, Jesus falava assim, o reino de Deus é semelhante, aí ele vai fazer uma comparação com uma coisa aqui no mundo material. Isso, né? É uma parábola. Isso é uma parábola. Mas se você for olhar o texto, aliás, a palavra em hebraico, que é a língua do Velho Testamento, você vai verificar que ela é mais ampla, é machal. Machal pode ser também isso, que nós falamos aqui agora da parábola, mas pode ser também uma história, um conto, alguma coisa que deixe a mensagem. Então Jesus utilizava a parábola, como os mestres também usavam anteriormente, para dar um ensinamento, né? Cada um na sua área. Jesus usou a parábola para dar um ensinamento moral. Então ele contava aquela história, aquele contexto ali, aproveitando um contexto, e deixava ali a sua mensagem moral dentro daquela parábola. Certo. Então aqui no Evangelho, tem uma pergunta que é feita, e vou usar o Evangelho, né, porque é o nosso material de estudo, que está aqui no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Aí vai se responder a sua pergunta. Aproximando-se dele, seus discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado. Então, esse é um trecho curiosíssimo, porque se para os discípulos ele falava diretamente que não por parábolas, e para o povo ele usava parábolas, e para os discípulos lhe foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e ele usava de parábolas para com o povo, então porque não eram para conhecer o reino dos céus, as parábolas são para esclarecer ou ocultar? Isso, aí que vai depender do nosso processo de evolução, né? Nós temos que entender que cada um de nós estamos passando por um processo diferente de evolução. Então, alguns
como no caso que ele disse que os seus discípulos já tinham condições de entender, ele falava e as pessoas entendiam. Diretamente. Exatamente. Mas tinha outras pessoas que estavam mais preocupadas com as coisas materiais, com as coisas mundanas, né? Que combateu muito essa questão as questões exteriores que a pessoa estava preocupada naquela época. Ele tinha que trazer alguns elementos, inclusive comparativos, não é, Zé? Justamente. Então, é que as pessoas não iam entender essa questão do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Por quê? Porque ele exigia sacrifício e talvez as pessoas não estavam ainda dispostas ainda a dar esse sacrifício. Então, ele diz, eu continuo aqui dizendo o seguinte, ó. Então, esse é o capítulo 18. O 18. No item? No item 13, instruções do Espírito, dá-se àquele que tem. Sim. Né? Então tem o quê? Tem já vontade, tem interesse, né, em ter alguma coisa. Quem tem, é mais fácil você agregar quem já tem alguma coisa do que quem não tem nada. Concorda comigo? Pois é, uma coisa curiosa, né? Quer dizer, o indivíduo ele é mais alimentado para ter mais potencial, provavelmente desenvolver esse potencial. Pois é. E o outro que não tem, até o que ele tem, ele será retirado. Então ele fala aqui, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, no entanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Porque a pessoa não tem nada, é difícil você chegar e querer ensinar alguém para... Não tem nada, que não tem interesse nenhum em aprender. Aqui a gente também não toma, Zé Luiz, aquela questão da parábola dos talentos, não é? Em que o que recebeu 5 duplicou, o que recebeu 2 duplicou, o que recebeu 1 enterrou. Né? Quer dizer, aí os 2 primeiros foram bons servos, o terceiro foi um mau servo. Porque ele não teve a coragem, né, de trabalhar e colocar, né, o seu serviço, né? Aí continuando aqui, Geraldo, só para fechar, por isso que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, ouvindo nada entendem, não compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olharei com os vossos olhos e nada vereis. Bem claro nesse texto aqui, né? Então as pessoas vão ouvir, vão entender, vão enxergar aquilo que elas querem enxergar. Então vai chegar um momento que nós vamos enxergar, mas às vezes nós estamos num momento que nós não enxergamos ainda. Essa questão da cumprimento de profecia, como se coloca aqui, né, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência no Novo Testamento, na Boa Nova, em se referindo ao Velho Testamento, a lei antiga. Jesus disse, né, não vim destruir a lei. Né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Não vim destruir, vim para cumprir. Então, ele cita muito o Velho Testamento. Então, às vezes tem um chavão no movimento espírita dizer que nós não lemos a Bíblia. Não é verdade. Nós lemos muito a Bíblia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que as parábolas, as falas de Jesus. Né? Que tem, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, como Kardec usou, qual a técnica dele, a didática dele, para trazer o Evangelho palatável, fácil de entender, bem didático. Ele coloca um texto do Novo Testamento, ou até mesmo do Velho Testamento, e ele vai então depois fazer o quê? Esse texto pode ser um, pode ser vários, que é mensagem, né, de Jesus. Depois ele vai fazer os seus comentários. Depois ele vai fazer o quê? Trazer as instruções dos Espíritos. São aquelas mensagens, né, que foram trazidas, que está aqui na Revista Espírita, a grande maioria delas, né? Um tamanho maior, tudo mais, e Kardec fez o resumo e colocou ali. Então, dessa maneira que nós vamos ler e vamos entender. E Kardec explica à luz do Espiritismo. E depois traz a palavra dos Espíritos. Dos Espíritos, né? Então, a maioria dos capítulos tem esse formato, com exceção do 28, que já tem um formato diferente, né? E a gente vai ver algumas curiosidades, que o capítulo 22 não tem, é o único que não tem comentário de Kardec. Todos os demais têm. E o capítulo 23, 24, 25, 26 não tem as instruções dos Espíritos, né? Então, mas na maioria tem esse formato. O que ajuda no entendimento. Exato, é uma riqueza, não é? Você vê a didática, o método que ele utilizou para organizar a obra. E hoje facilita muito, né? Até a gente que vai trabalhar, por exemplo, o tradutor trabalha, a gente vai publicar a obra, faz o índice, não é? Que é um estudo em torno da obra para facilitar o acesso ao conteúdo, né? São os pontos de acesso. E hoje a gente fala muito em acessibilidade, mas então a estrutura da obra facilita muito, tanto é que o índice ele remete ao capítulo e ao item.
Então, o primeiro número aqui, por exemplo, imperfeição, oração e imperfeição, capítulo 28, item 19. Então, o primeiro número romano se refere ao número do capítulo e o segundo número arábico se refere ao item. Pois é. Tem uma estrutura muito lógica, muito fácil, né? Esse item tem que ser explicado, né? Nos cursos, nos programas, as pessoas poderem saber que tem essa riqueza aí nessa obra, que muitos debruçaram aí para fazer esse esforço e fazer isso aí, e as pessoas às vezes não sabem utilizar. Né? Exato. Mas dessas, eu estava falando para você que nós temos então um trecho do Evangelho, né? E muitos desses trechos são parábolas. Sim. E aí, um fato curioso, que a nossa equipe reuniu para fazer a programação, são 12 programas que nós tínhamos que gravar, e nós encontramos exatamente 11 parábolas do Evangelho segundo o Espiritismo, e eram 12 programas. Interessante. Porque o primeiro programa seria o quê? Apresentação. Uma apresentação do programa, né? Então a gente achou isso assim, né? Não é coincidência, Não né? é coincidência. Que bom. E sempre falar do Evangelho é algo atual, né, Zé? Eu percebo assim que a maior novidade é o nosso despertamento para a necessidade da reforma íntima, porque essa boa nova, ela é inovadora. Com certeza. É uma obra realmente, só estudando profundamente a gente vai ver, né, como que ela nos traz, né, esse consolo, essa questão que... então o Evangelho, até acho que a gente às vezes tem que, assim, para um pouco leigo, até selecionar até algumas questões mais importantes, porque tem algumas coisas assim muito complicadas de você entender, né? Você vai colocar, simbólicas, né? Você vai abrir o Evangelho, até porque as pessoas às vezes vão ler o Evangelho, eles abrem assim aleatoriamente, né? Então, às vezes cai na mesma leitura, muitas vezes. Né? Então, o ideal de você ler o Evangelho é você começar do começo e vai lendo, né? Às vezes, esporadicamente, você faz uma leitura assim aleatória. Sim. Porque, assim, imagina você vai num local, uma pessoa está ali, numa cama, num leito de dor, até mesmo no leito de morte, em estado terminal, e você vai ler o Evangelho para aquela pessoa ali, você vai abrir uma leitura aleatoriamente, se fosse um homem bem, teria morrido. Como é que fica a situação? Então, você vai escolher uma leitura, né, que vai realmente acolher aquele espírito, aquela alma que talvez está, né, ajudar essa pessoa nesse momento de dificuldade. A gente vai usando o recurso da leitura, né, das formas possíveis, que tem muitas possibilidades. Uma leitura sequencial, uma leitura aleatória. No próprio Evangelho a gente pode fazer uma leitura sequencial, mas até para conhecer tudo. É muito rica a obra, o estudo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o programa que tem aí, né, Zé, que faz esse estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Fica o convite para todos acompanharem também aqui na FEB TV. Zé Luiz, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço, já. Obrigado. Agradecemos também a sua companhia, sempre muito bem-vinda, nos assistindo aqui e compartilhando conosco essas informações acerca dos livros que iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.